Nesse vídeo nós vamos comentar sobre a vida de Maria, os dogmas marianos, o culto a Maria e as principais orações marianas. Para começar, é importante que a gente se atenha a esse ditado, de Maria nunquam satis, que significa que a respeito de Maria jamais se dirá o bastante. Por quê? Porque Maria aparece na história da humanidade há 2000 anos atrás. E desde que ela foi elevada aos céus, a gente continua falando sobre ela. E além disso, ela foi prefigurada no Antigo Testamento. Então é muito tempo para a gente abarcar a vida dela. Graças a Deus, né, que é assim, que a gente não consegue completar tudo, né, esgotar tudo que a gente tem a respeito dela, né. Aqui, essa obra de arte é a Virgem Maria rezando, de Giovanni Battista Salvi. Uma obra de arte que nos ajuda a contemplar, né? Nos exercita nessa contemplação tão importante para a gente crescer na fé, na piedade também. Então, aí nós temos os dogmas marianos, culto a Maria e orações marianas, que a gente vai falar. E temos uma obra do Fra Angélico, que está em Florença, é um afresco, é a Anunciação. O Fra Angélico fez uma série de anunciações, justamente esse momento em que o anjo Gabriel, enviado por Deus a Maria, a questiona sobre a possibilidade de ser a mãe de Deus. E ela diz, então, o seu fiat. Então, é importante isso. O que é um dogma de fé? Antes da gente começar a falar sobre os dogmas marianos, é importante que a gente saiba que o dogma é uma verdade absoluta, vamos dizer assim, questionável mesmo. O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 89, diz: os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. E aqui a gente tem uma obra do Leonardo da Vinci, tem alguma série de obras sobre Maria, e essa é a Virgem dos Rochedos. Então, os dogmas marianos são 4. A maternidade divina, que é o mais importante. Daí vem todos os outros dogmas. Não teria nem sentido falar nos outros dogmas se não fosse pelo fato de Maria ser verdadeiramente mãe de Deus. Depois a virgindade perpétua. Maria foi virgem antes, durante e após o parto. A Imaculada Conceição. Maria nasceu foi concebida sem o pecado original, e a Assunção de Nossa Senhora. Aqui nós temos uma obra de arte, que é a Nossa Senhora da Divina Providência, Scipione Bolzoni. Então, a maternidade de Maria, como eu disse, é o mais importante dos dogmas, e daí vem todos os outros, né? Foi o primeiro dogma a ser declarado, lá no começo da Igreja. Então, Maria é mãe de Jesus, homem, e de Jesus, Deus. Por quê? Porque Jesus é uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sempre existiu. Mas, a partir do momento da nossa história, ele encarnou, se fez homem, como nós, a nossa natureza humana, e a essa natureza humana, logicamente, como sendo Deus, então ficou unida a natureza divina. Então, no Catecismo da Igreja Católica, a gente tem lá, a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, em grego, Theotokos. É por isso que, vamos dizer assim, é inseparável, né? Porque Jesus não dá para separar as duas naturezas. Então, Maria tem que ser mãe das duas naturezas, obviamente, a partir do momento em que Jesus se fez homem. Essa obra é a Nossa Senhora do Bom Conselho, do Pasquale Cerulo. Então, o concílio de Éfeso é que proclamou o dogma da maternidade de Nossa Senhora, a maternidade divina de Nossa Senhora. E foi lá, no concílio de Éfeso, foi lá na cidade de Éfeso, né, que naquela época pertencia à Grécia. Hoje em dia é Turquia, né? Mas é uma cidade grega antiga, vamos dizer assim. E até hoje ela é muito visitada turisticamente. Está em ruínas, mas é muito visitada.
São Cirilo de Alexandria teve um papel muitíssimo importante nesse concílio. Por quê? Porque ele foi que defendeu mesmo a heresia de um tal de Nestório, que era patriarca de Constantinopla, que dizia que Nossa Senhora era apenas mãe do homem Jesus e não do Deus Jesus. Então, São Cirilo combateu arduamente, com muitos estudos, com bastante garra e dedicação, e conseguiram então chegar a essa conclusão. Ele tinha sido enviado para esse concílio a pedido do Papa Celestino, que confiou totalmente nele. Então, é importante que a gente saiba, né, quantos santos nos defenderam a nossa fé, para que ela chegasse intacta até hoje. Aqui a gente tem uma imagem da atual cidade de Éfeso, que é muito visitada, muito bonita, turisticamente falando. Nós temos aqui um trecho de um texto composto pelo próprio São Cirilo, como se fosse um jornal da época. Todo o povo da cidade de Éfeso, desde as primeiras horas da manhã até a noite, permaneceu ansioso à espera da resolução, da resposta do concílio, né, do que seria. Quando se soube que o autor das blasfêmias, Nestório, então, tinha sido deposto, todos a uma só voz começaram a glorificar a Deus e a aclamar o sínodo, porque tinha caído o inimigo da fé. Logo que saímos da igreja, fomos acompanhados com archotes, tochas, né, às nossas casas. Era de noite, toda a cidade estava alegre e iluminada. Então, tão bonito, né? Essa reportagem, vamos dizer assim, escrita pelo próprio São Cirilo, está recolhida numa homilia do São José Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Então, o segundo dogma a ser declarado é a virgindade perpétua de Maria, que só tem sentido porque ela é mãe de Deus, certo? Então, Maria é virgem antes, durante e depois do parto, porque para Deus nada é impossível. Aqui a gente tem a Virgem e o Menino, de Bartolomé Esteban Murilo. A respeito da virgindade perpétua de Maria, o São Gregório Magno tem umas palavras. Assim como Jesus, depois da ressurreição, entrou na sala onde os apóstolos estavam reunidos a portas fechadas, ele também entrou no seio de Maria a portas fechadas. Assim como a luz passa pela vidraça sem quebrar, Deus também pode passar sem romper a vidraça. Tanto a concepção de Jesus como o seu parto foram virginais, porque para Deus nada é impossível. Importante a gente saber também que Maria casou, sim, casou com José, que já sabia dessa intenção de sua esposa de permanecer virgem, assim como ele também permaneceu, justamente porque em função de Jesus, certo? É Deus, então, em função disso, né? Mas Maria estava prometida em casamento porque naquela época era impossível uma mulher gestar um filho, ficar sozinha, ter o filho sozinha. Ela precisava de um companheiro, né? E além disso, José defendeu a vida do menino Jesus durante todo o tempo que permaneceu com ele, né? Educou na fé judaica, né? Educou na vida profissional. Então, José foi um pai verdadeiro, um pai virginal verdadeiro. Aqui foi onde aconteceu a proclamação desse dogma. Foi definido no Concílio de Trento em 1555. Então, mais de 1000 anos depois. E foi lá em cima, bem no alto da bota, onde está em azul, fica Trento ali, né? Essa região tão bonita que faz divisa com a Áustria. E é tão linda, né? Então, o terceiro dogma, que foi proclamado já muito mais tarde, foi o da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. Quer dizer, nós todos herdamos o pecado original, que foi um pecado de desobediência, de orgulho, né, de falta de confiança de Adão e Eva no Criador. Né? A gente sabe disso, a gente conhece a história do primeiro pecado, né, da humanidade. Às vezes as pessoas confundem, né?
e vem até com uma coisa assim, dizem, não, mas o primeiro pecado original foi um pecado contra a castidade, porque Adão e Eva então pecaram. Não, não tem nada a ver, né? Quer dizer, Adão e Eva formavam um casal, o primeiro casal, e Deus deu essa dádiva para eles do poder da procriação. Então não poderia ser pecado isso, obviamente, né? Mas tem algumas pessoas que confundem. Então, e também confundem o fato da Imaculada Conceição estar relacionada com a própria concepção de Maria, né? Assim, no sentido de que não houve foi uma geração virginal, da mesma forma que Maria concebeu Jesus. Não, os pais de Maria eram casados, e por isso eles usavam do sexo, né? Como normalmente todos os casais que têm essa função de conceber, certo? Que estão ainda na idade de conceber e tudo mais. Bom, o que acontece é que Maria foi gerada de uma forma normal, como todas as outras criaturas, mas na hora da concepção, né, na hora que Deus infunde a alma, né, porque o corpo é com a união dos dois, das duas células, né, e ali se forma uma célula só, né, os dois cromossomos, né. Então, ali naquele momento, né, Deus infunde a alma. Nesse momento, então, Maria ficou livre do pecado original, em função dos méritos do seu próprio filho, depois que vai morrer na cruz, certo? E em função, obviamente, da sua maternidade divina. Mas a gente não pode esquecer que Eva também foi concebida sem pecado original e pecou, certo? E Maria foi concebida sem pecado original e nunca pecou. A gente tem aqui uma imagem da Imaculada Conceição do Giovanni Battista Tiepolo. Foi proclamado, então, esse dogma pelo Papa Pio IX em 1854, então já muito próximo da gente, né? Quando Nossa Senhora aparece para Bernadette lá em Lourdes, ela se auto-intitula a Imaculada Conceição, e foi um pouco antes da proclamação do dogma que ela apareceu lá em Lourdes, né? Depois, o último dogma, já muito mais perto da gente ainda, a ser declarado, foi a Assunção de Maria. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Aqui a gente vê uma obra de Bartolomé Esteban Murilo, a Assunção da Virgem. É importante que a gente entenda que esse dogma contempla o seguinte, que a gente não vai encontrar nenhum vestígio do corpo de Maria aqui na Terra. Por quê? Porque ela realmente foi elevada ao céu. Mas isso não significa que ela teve apenas, exclusivamente, uma dormição, vamos dizer assim, né? Que a gente pode acreditar na dormição, a gente também tem o direito de pensar que Maria morreu. Porque Jesus morreu e ele também, obviamente, não tinha um pecado original. Então, às vezes, as pessoas pensam que a dormição de Nossa Senhora faz parte desse dogma. Não faz. O Papa deixou isso a livre opinião das pessoas, né? Mas o importante mesmo é que Maria está em corpo e alma no céu. Ele foi proclamado esse dogma em 1950. Olha, já tinha essa foto aí no Vaticano, né? Uma coisa solene, depois de muitos pedidos, de muitas dioceses pedindo para ser proclamado esse dogma. O Papa Pio XII, então, o proclamou. É importante que a gente saiba que existe um culto especial para Maria, né? Para Deus, exclusivamente é o culto de latria. Para Maria, a gente tem um culto chamado de hiperdulia. Para os demais santos, assim como justamente para as pessoas as autoridades, que a gente precisa de um certo respeito, reverência, né? Também tem esse culto de dulia. Então, é um culto diferente do culto de dulia, o dela. É específico, né? Logicamente está acima, mas é específico. O que é importante é que a gente pense assim, é um culto mais importante, né, que o culto de dulia, mas nem por isso a gente pode achar que Maria está ali, então a gente tem que fazer uma reverência, mas não pode tê-la como nossa mãe, né? A gente tem que lembrar que na hora da morte, Jesus entregou a sua mãe a João.
mas ali João estava representando toda a humanidade. Então, Maria é uma mãe que a gente tem que venerar mesmo, mas que a gente tem que contar com ela em tudo, com simplicidade, né? Porque senão fica uma mãe intocável, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui a imagem da Pietà, de Michelangelo. Então mostra, né, que realmente esse culto de hiperdulia, ele está ancorado na entrega de Maria, né? Na sua fortaleza ali de ter permanecido aos pés da cruz de Jesus e acompanhado ele em toda a sua vida, né? Depois, aqui está explicando isso, né? Que a gente deve esse culto de hiperdulia pela eminente dignidade da Mãe de Deus. Mas que essa dignidade não nos afaste dela, no sentido de a gente ter um certo receio, né? Daquela coisa intocável, não é assim. Maria tá aí mesmo, porque ela é nossa mãe. E mãe, a gente tem a mãe para pedir ajuda mesmo, quando a gente precisa, né? E sempre, em todos os momentos. Aqui essa obra de arte, a Madonna com o Menino Jesus e os Anjos, de Filippo Lippi. Então, quais são os benefícios do culto de hiperdulia, né? A contragosto, assim, dos protestantes, que muitas vezes acham que a gente tem um culto supersticioso a Maria, porque Maria é só mãe de Jesus, né? Então, essa é uma falta de compreensão justamente de quem é Jesus, né? Porque se Jesus tem duas naturezas, Maria é mãe das duas naturezas, porque é uma só pessoa. Então, Maria é mãe de uma pessoa que é Jesus, com duas naturezas, divina e humana. Então, Maria é realmente mãe de Deus, como a gente viu lá no começo, certo? Então, esse culto não é um culto de superstição, é um culto de reverência ao próprio Jesus. Por quê? Porque é a mãe dele, né? Então, toda pessoa gosta que a gente reverencie a própria mãe dela, certo? E aqui, além disso, né, Maria merece mesmo. Então, logicamente que Maria vai ter uma certa benevolência por todos aqueles que a reverenciarem. Normal, né? Normal que seja assim. A verdadeira devoção à Virgem Maria é sinal infalível de salvação para o gênero humano. É como uma predestinação mesmo. Ela acompanha a gente mesmo, né? Ela se responsabiliza pela nossa salvação. E a gente fica mais próximo de Jesus com Maria do que se a gente não tiver Maria. Obviamente, né? Porque ela nos ajuda, ela nos torna mais fortes, mais perseverantes, mais piedosos. Então, ela nos ajuda a conquistar as virtudes humanas, a lutar pelo menos para conquistar, né? Ela está sempre nos amparando. Então, realmente, ela é responsável para que cresça o nosso amor a Jesus, ao seu Filho. Bom, as principais orações marianas, as mais conhecidas, são essas aqui: a vossa proteção, o Magnificat, que ela mesma disse, né? Ave Maria, a Salve Rainha, o Ângelus e o Regina Coeli, o Lembrai-vos, o Terço. Mas há outras orações marianas muito importantes também. Aqui eu só destaquei essas, porque senão, como lá no começo a gente viu, a gente não consegue dar cabo de tudo que se pode falar sobre a nossa mãe querida. Então essa é a oração mariana que se conhece, mais antiga, tá? Foi encontrada lá nas catacumbas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, essa imagem aqui é a Madonna del Prado, do Rafael Sanzio. Depois o Lembrai-vos, né? Tá aqui escrito, é fácil dar um print, né? Essa oração escrita, composta, né, por São Bernardo, cistercense, né? E aqui tem uma obra do Murilo também, né, que representa a aparição de Nossa Senhora a São Bernardo. São Bernardo de Claraval, então, foi o autor dessa oração, que é muito boa, né? Porque é uma oração, assim, no momento de aperto, ela substitui o terço, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente nem tem tempo, a coisa tá tão apertada ali, tão difícil, e a gente só tem 1 minuto para tentar pedir ajuda para Maria. Então a gente pode rezar o Lembrai-vos, né? E ela tem um poder muito grande, né, para nos ajudar. Depois a Salve Rainha, essa oração maravilhosa, que todo mundo conhece, composta pelo monge Hermano Contracto, mais ou menos
assim na mesma época em que São Bernardo compôs o Lembrai-vos. Aqui a gente tem uma imagem da Coração da Virgem do Diego Velázquez. Então, aqui se fala um pouquinho sobre a origem do rosário, que não é exatamente como a gente tem hoje, né? Eram pedrinhas, bolinhas e tal, grãozinhos. Então, aquilo era uma repetição um pouco sem domínio, né, dos Pai Nossos e Ave Marias. E depois, ao longo do tempo, quando chegou lá no século XVI, o São Pio V, dominicano, né, porque o terço foi entregue para o São Domingos, então os dominicanos ficaram com essa responsabilidade, né, de divulgar o terço para toda a humanidade. Aí depois o Papa Pio V então organizou bem o terço, então ele chega assim até nós como está hoje, né? E é uma oração tão forte, né, que o Papa Bento disse, né, é a oração mais querida pela Mãe de Deus, que conduz diretamente a Cristo. A gente tem 15 promessas sobre o terço e a gente pode pesquisar sobre isso, né? Depois, algumas dicas para rezar o terço. A mais importante é essa, não deixar para o final do dia, porque a gente vai estar muito cansado e não vai rezar direito. Então é isso, muito obrigada.